O que eu vou falar nessa aula vai te surpreender e mudar a forma como você entende os textos motivadores e impactar diretamente nas suas subteses. Fala galera, eu sou o professor Edson Deni, mais uma vez um prazer inefável estar aqui com vocês e hoje nós vamos desmistificar o que há por trás dos textos motivadores. Exatamente você aprenderá como e quando utilizá-los. Bora? Sempre que você começa a ler a proposta de redação, é interessante que você primeiro veja qual é o tema, o que é solicitado a você e posteriormente você lê os textos motivadores. É claro, eu já falei isso numa aula anterior, que você não pode utilizar trechos dos textos motivadores, mas eu vou te mostrar exatamente como tirar uma carta da manga em cima desses textos. Como usá-los? É a pergunta. Você pode utilizar esses textos motivadores exatamente como base para os seus argumentos. Então você simplesmente vai retirar de dentro desses textos a subtese 1 e a subtese 2. Eu expliquei isso para você numa aula anterior. Você precisa pegar o problema e transformar o problema, a sua tese, em duas subteses. Ou seja, as causas desse problema. Porque aí, é claro, você irá argumentar durante o desenvolvimento exatamente em cima dessas causas. Então, dentro dos textos motivadores, você vai retirar essas causas e não vai perder mais tempo pensando no que você pode falar. É só analisar, interpretar os textos motivadores. Eu trouxe aqui a primeira proposta para nós analisarmos juntos. Então vamos pegar o tema, a redação de 2017 e vamos analisar os textos motivadores. E vamos ver exatamente quais são as causas que eu consigo retirar desses textos. Então perceba o texto 1. Capítulo 4 do Direito à Educação. Artigo 27. A educação constitui direito da pessoa com deficiência, assegurados sistema educacional inclusivo em todos os níveis e aprendizado ao longo de toda a vida, de forma a alcançar o máximo de desenvolvimento possível de seus talentos e habilidades físicas, sensoriais, intelectuais e sociais, segundo suas características, interesses e necessidades de aprendizagem. Parágrafo único. É dever do Estado, da família, da comunidade escolar e da sociedade assegurar a educação de qualidade à pessoa com deficiência, colocando-a salvo de toda forma de violência, negligência e discriminação. Aqui nós já percebemos que existe uma causa. Qual seria essa? Leis ineficazes e falta de investimento. O que seria isso? Se o Estado é responsável, o Estado precisa investir e garantir que essa lei seja cumprida. E não só o Estado, a família também. Se nós não tivéssemos esse problema aqui na proposta, não teria essa necessidade de intervir por parte do Estado, da família, da comunidade. Então existe o quê? Existe um não cumprimento dessa lei. Ela é uma lei ineficaz por consequência do não cumprimento. Então precisa existir algo mais rigoroso. Você já pode colocar isso na sua redação. Então nós já temos nossa primeira subtese. Só até esse trecho. Mas continuando. Incumbe ao poder público assegurar, criar, desenvolver, implementar, incentivar, acompanhar e avaliar. Esse é o artigo 28. Oferta de educação bilíngue em Libras como primeira língua e na modalidade escrita da língua portuguesa como segunda língua, em escolas e classes bilíngues e em escolas inclusivas. E para finalizar, oferta de ensino de Libras do sistema Braille e de uso de recursos de tecnologia assistiva de forma a ampliar habilidades funcionais dos estudantes, promovendo sua autonomia e participação. Então, com esse trecho, nós também percebemos o seguinte: irresponsabilidade governamental. O que seria isso? A lei não está funcionando e o governo não tem uma intervenção considerável passível de melhora do problema.
Então é outra subtese que você também pode citar na sua redação. Mas cuidado. Cuidado da forma como você faz essa crítica ao sistema governamental. Você pode fazer uso de alguns eufemismos, não deixar a emoção, a subjetividade sobrepor a sua racionalidade. Mas você pode trazer sim uma crítica ao governo, ao não cumprimento das leis, aos poderes, né? O que cabe a cada um. O texto 2 é um gráfico muito interessante também. Mostra o número de matrículas de alunos surdos nas escolas, tanto comuns e inclusivas quanto exclusivas para esses alunos. Você até poderia tirar também, digamos assim, uma causa daqui, porque nós percebemos que há uma queda nos dois setores, tanto no inclusivo quanto no exclusivo para surdos. Então existe uma queda de matrícula, a procura diminuiu, então isso é um problema também. Já no texto 3 é uma campanha, não existe uma causa, e sim uma consequência, um apelo. Sou surdo e pós-graduado em marketing. E na sua empresa, tem espaço para mim? Trabalho não tolera preconceito. Valorize as diferenças. Então você percebe que aí existe um apelo, uma linguagem conativa, não há uma causa nesse gráfico. Vamos analisar agora o texto 4. No Brasil, os surdos só começaram a ter acesso à educação durante o império do governo de Dom Pedro II, que criou a primeira escola de educação de meninos surdos em 26 de setembro de 1857, na antiga capital do país, Rio de Janeiro. Hoje, no lugar da escola funciona o Instituto Nacional de Educação de Surdos, INES. Por isso, a data foi escolhida como o Dia do Surdo. Contudo, foi somente em 2002, veja, preste atenção nessa parte, por meio da sanção da Lei nº 10.436, que a língua brasileira de sinais, Libras, foi reconhecida como segunda língua oficial do país. A legislação determinou também que devem ser garantidas, por parte do poder público em geral e empresas concessionárias de serviços públicos, formas institucionalizadas de apoiar o uso e difusão da Libras como meio de comunicação objetivo. Então perceba, se nós analisarmos friamente, que é o que nós estamos fazendo aqui, você vai entender que existe uma lenta mudança de mentalidade social, principalmente quando você se depara com 1857 até 2002. Então há um espaço enorme. E mesmo agora, que nós estamos discutindo, em 2020, esse tema é um tema de 2017, você percebe que o problema persiste. Então há uma lenta mudança e isso você pode retratar, porque fica claro aqui no texto 4. É só você interpretar. E aqui é um bônus, você só precisa de duas. Vamos para a proposta 2, do tema de 2018. Primeiro texto, motivador. Às segundas-feiras pela manhã, os usuários de um serviço de música digital recebem uma lista personalizada de músicas que lhes permite descobrir novidades. Assim como sistemas de outros aplicativos e redes sociais, este cérebro artificial consegue traçar um retrato automatizado do gosto de seus assinantes e constrói uma máquina de sugestões que não costuma falhar. Os sistemas se baseiam em um algoritmo cuja evolução e usos aplicados ao consumo cultural são infinitos. De fato, plataformas de transmissão de vídeo online começam a desenhar suas séries de sucesso, rastreando o banco de dados gerado por todos os movimentos dos usuários para analisar o que os satisfaz. O algoritmo constrói, assim, um universo cultural adequado e complacente com o gosto do consumidor, que pode avançar até chegar sempre a lugares reconhecíveis. E dessa forma, a filtragem de informação feita pelas redes sociais ou pelos sistemas de busca pode moldar nossa maneira de pensar. E esse é o problema principal. A ilusão de liberdade de escolha que muitas vezes é gerada pelos algoritmos. Vamos entender o que pode ser retirado desse primeiro texto. A construção de uma bolha cultural.
interpretando esse primeiro texto, você pode perceber que aquilo que é moldado a você é moldado a você, para você, e não por você. Você faz escolha de um ou outro. E esses sistemas moldam aquilo que você vai continuar a acessar. Então você não tem uma outra perspectiva, você não tem acesso ao diferente. Então você pode sim trazer essa causa, a construção de uma bolha cultural. Existe uma modelação de um perfil para você e você não percebe isso. Vamos ao segundo texto agora. Nos sistemas dos gigantes da internet, a filtragem de dados é transferida para um exército de moderadores em empresas localizadas do Oriente Médio ao Sul da Ásia, que têm um papel importante no controle daquilo que deve ser eliminado da rede social a partir de sinalizações dos usuários. Mas a informação é então processada por um algoritmo, que tem a decisão final. Os algoritmos são literais. Em poucas palavras, são uma opinião embrulhada em código. E estamos caminhando para um estágio em que é a máquina que decide qual notícia deve ou não ser lida. Aqui você pode retirar a segunda subtese. Máquinas moderadoras e não as pessoas. Empresas, capital, desse texto 2. Então você percebe o quê? Que quem modera são máquinas criadas, financiadas por empresas. Então existe um ideal aí financeiro, um ideal em busca de um capital. Então também é uma causa, pois isso está em primeiro lugar, o que não deveria. Então você já tem mais uma causa aqui. Mas eu tenho mais um bônus para você. Vamos lá. O texto 3, utilização da internet. É um gráfico que mostra a quantidade de pessoas, então é uma consequência. Não existe uma causa para nós analisarmos. Vamos ao texto 4. Mudanças sutis nas informações às quais somos expostos podem transformar o nosso comportamento. As redes têm selecionado as notícias sob títulos chamados como Trending Topics, ou critérios como relevância. Mas nós praticamente não sabemos como isso é filtrado. Quanto mais informações relevantes tivermos nas pontas dos dedos, melhor equipados estamos para tomar as decisões. No entanto, surgem algumas tensões fundamentais entre a conveniência e a deliberação, entre o que o usuário deseja e o que é melhor para ele, entre a transparência e o lado comercial. Quanto mais os sistemas souberem sobre você em comparação ao que você sabe sobre eles, há mais riscos de suas escolhas se tornarem apenas uma série de reações a cutucadas invisíveis. O que está em jogo não é tanto a questão homem versus máquina, mas sim a disputa decisão informada versus obediência influenciada. E aqui você pode perceber também, como uma causa, escolhas direcionadas. O que seria isso? Escolhas direcionadas por empresas que colocam para você o que precisa ser seguido como informação ou como gosto pessoal. Você não tem direito, você não percebe que você não tem direito a essa escolha. Já é direcionado a você exatamente o que eles pensam. Por isso, eu termino o texto falando sobre decisão informada versus obediência influenciada. Você não percebe que está sendo influenciado e está seguindo aquilo à risca. Então, nós temos duas causas e mais um bônus nessa proposta 2. Vocês podem retirar para usar nos seus argumentos. Ou seja, aquilo que dará base para a sua argumentação, as subteses. Vamos à proposta de número 3, sobre a redação de 2019, do ano passado. E aqui eu vou fazer diferente. Eu vou deixar você ler e analisar e posteriormente nós vamos discutir, para ver o que você consegue tirar dos textos motivadores. Lembrando que esse tema é a democratização do acesso ao cinema no Brasil. Então, vamos à leitura do primeiro texto, do texto 1.
dê um pause no vídeo, que eu já volto com a explicação. Você percebeu, nesse texto 1, que não existe uma causa, e sim uma alusão histórica sobre o surgimento do cinema? Então é interessante para você saber um pouco mais sobre a história do cinema, mas não traz especificamente uma causa. Vamos ao texto 2. Dê a pausa que eu já explico. Aqui no texto 2 ocorre um procedimento parecido com o texto 1. Não existe uma causa, existe a definição do que é o cinema. Então você também não consegue retirar especificamente algo que sirva como uma subtese para você. Vamos ao texto 3, que é um gráfico. Pause, que eu já explico. E aí, você percebeu algo de interessante nesse texto 3? Conseguiu retirar alguma causa? Sim, existe aqui uma causa que você pode utilizar como subtese. Vamos a ela. O percentual de pessoas que têm acesso à TV é alto, mas não se converte em acesso ao cinema. Veja o gráfico. 88% dos telespectadores assistem a filmes na TV regularmente, mas apenas 17% da população frequenta o cinema no total. Ou seja, existe uma discrepância enorme entre quem assiste TV e quem acessa o cinema. Isso é algo que você pode abordar como uma subtese. Pause agora no texto 4 e eu já te explico. No texto 4, sim. Eu sei que você deve ter percebido que existem possibilidades de causas no texto 4. Vamos a elas. O êxodo urbano das salas de cinema aumentou a segregação de acesso ao cinema. Ou seja, nós temos pouquíssimas salas no interior. Por isso a expressão êxodo urbano. Como as áreas urbanas concentraram os centros populacionais, os alredores, digamos assim, o interior, o litoral, ficaram com pouquíssimas salas. Então existe um êxodo. Isso é uma causa, isso realmente é um problema e você pode abordar na sua redação. E como bônus, falta de investimento em infraestrutura. Ou seja, não existe uma preocupação de construir outros cinemas. Não existe a preocupação de investir principalmente nessas áreas citadas na subtese 2, interior e litoral. Então também é outra causa que você pode citar, lembrando que são necessárias somente 2. Vamos às dicas do NEM. Primeira dica: não cite trechos dos textos. Preste atenção. Você não pode utilizar os trechos dos textos motivadores na sua redação, pois isso configura plágio e falta de repertório. Porém, você pode utilizar trechos transformados em causas, ou seja, paráfrases com as suas palavras. Aí sim, aí você pode colocar como subteses, como eu te expliquei nos slides anteriores. Então, não utilize em hipótese alguma os textos motivadores no seu texto. Dica 2. Infira todas as informações possíveis. Ou seja, retire do texto todos os conhecimentos que você puder para utilizar com paráfrases e, é claro, aliado ao seu conhecimento prévio. Então, essas informações precisam ser modificadas na sua redação. Eu tenho certeza que você curtiu a aula de hoje e aprendeu bastante sobre como utilizar os textos motivadores a seu favor. Então, deixe o seu like, acione o sininho para a próxima aula
conclusão, a estrutura da conclusão da sua redação, aula bastante interessante também, e siga as nossas redes sociais. E agora, para finalizar, um pensamento aqui de Paulo Freire. Só existe saber na invenção, na reinvenção, na busca inquieta, impaciente e impermanente que os homens fazem do mundo, com o mundo e com os outros. E não esqueça, quem não é visto não é lembrado. Fui! E para concluir, o pensamento de hoje. Não sei de qual. Só existe saber na invenção. Segura para mim, Alex, o celular. E para concluir, o pensamento de hoje. Paulo Freire.